Nossa senhora, meu Deus do céu. Meu, eu tava pensando como que eu ia começar esse vídeo de hoje e seria muito bonito chegar aqui e falar, nossa, do jeito que o corintiano gosta, no último minuto. Não que a gente não gosta, realmente. A gente gosta. Hoje é aquele tipo de jogo que os modinhas já, muitos já teriam ido embora, né? Parem com isso, seus arrombados. As câmeras adoram pegar isso pra falar lá, a torcida do Corinthians indo embora mais cedo. O corintiano tem que acreditar até o último minuto. Mas hoje é aquele tipo de jogo que muita gente já estaria saindo do estádio. Muita gente não, né? Alguns têm essa mania de sair do estádio antes da hora. Mas isso seria chovendo molhado, né, galera? Chegar aqui e falar, não, do jeito que o corintiano gosta, não sei o quê. Eu, infelizmente, eu não sei o que as outras pessoas que vocês vão assistir vão falar sobre o jogo, mas eu fiquei bem, como que eu vou dizer, frustrado com o jogo de hoje. Torci, obviamente, até o último minuto, como eu sempre faço, todo jogo do Corinthians. Fiquei louco de alegria quando saiu o gol aqui. Quando o Hugo pegou o pênalti, meu Deus, cara, essas cobranças de pênalti parecia que não ia acabar hoje, cara. Nossa senhora, que ninguém errava. Mas apesar dessa felicidade toda aí, galera, nossa, o jogo do Corinthians foi. Eu acho que tem um dado que ilustra bem isso. O goleiro da Portuguesa não fez uma defesa. Nenhuma. Zero. O goleiro da Portuguesa não espalmou a bola em nenhum momento, nada, nada, nada. O única teve chances que passaram perto, tal, mas ele não defendeu, né? O teve aquele lance lá que o Memphis tentou chegar de carrinho. Cara, daí eu acho que às vezes eu faço anotações para falar sobre os lances do jogo, mas meu, esse jogo aqui dá para lembrar assim, sem ver anotações, as chances que o Corinthians teve. Cara, foi muito fraco o Corinthians, muito fraco, o ataque totalmente inoperante, Memphis, Guinegão. Essas horas a gente tá percebendo o quanto o Yuri Alberto faz falta, né? Apesar dele às vezes fazer algumas coisas que deixam a gente louco, mas aquelas arrancadas dele, eu acho que talvez os meias sintam falta de um atacante que se movimenta como ele e dá opção de jogo, né? O Guinegão não tem conseguido fazer isso. E diga-se de passagem, depois, no segundo tempo, não assim que melhorou, nossa, fantasticamente, que o jogo inteiro, o Corinthians, na minha opinião, o Corinthians fez um jogo de bosta hoje. Mas diga-se de passagem, quando entraram os atacantes no segundo tempo, jogaram melhor do que os que estavam jogando. Ou seja, como eu tô falando, não que eles fizeram muita coisa, mas esse pouco que eles fizeram foi superior aos que vinham jogando. E não tô nem falando do gol do Vitinho, não, tô falando o que aconteceu antes, algumas jogadas que eles conseguiram fazer ali, o gol que o Pedro Raul perdeu. Puta merda, ai Deus do céu. É difícil, mas mesmo com tudo isso daí, Coringão tá na semifinal do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. Vamos enfrentar o time de Novo Horizonte, enquanto a porcada vai pegar o Tricas. E, Deus quiser a gente passar, vamos ter aí ou um derby ou um majestoso na final do Campeonato Paulista. Assim, galera, eu queria dar os parabéns ao time da Portuguesa. A Portuguesa, pra quem é da minha idade, assim, tem por volta dos seus 40 e poucos aí, lembra que a Portuguesa fazia frente para tudo quanto é time nos anos 90, né? Chegou à final de Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Eu acho que foi uma das poucas vezes que eu vi um time paulista numa final que eu confesso que eu torci, que sempre a gente vê o Palmeiras e o São Paulo Santos, a gente torce para se lascar, né? Mas eu torci para a Portuguesa ganhar o Campeonato Brasileiro, infelizmente ela não conseguiu, né? E a Portuguesa vivia fazendo jogos duríssimos aí contra os grandes de São Paulo e fazia falta a Portuguesa tá nesse patamar que ela tá hoje em dia, né? Eu acho que isso aí dá uma demonstração para quem ainda duvida da questão de gestão, organização. A Portuguesa virou SAF agora recentemente, né? E a gente já vê aí eles começando a colher os frutos, chegando numa quartas de final de Campeonato Paulista, coisa que, ó, eles não estavam conseguindo faz tempo. Então fica a dica aí, né? Se a Portuguesa, com pouco tempo de SAF, já tá começando a colher os frutos aí, imagina o que, que vai acontecer se, por exemplo, a Safiel for aprovada no Corinthians, né? Pelo menos essa aí é a minha opinião. E eu creio que da maioria das pessoas, né? Porque a gente só vê objeção à Safiel lá dentro do Parque São Jorge de quem não quer perder a boquinha, mas a gente vê que a aprovação da Safiel fora do Parque São Jorge, em qualquer rede social que você vê falando da Safiel, é esmagadora a quantidade de pessoas que apoia essa Safiel, né? Então fica aí o exemplo da Portuguesa, o exemplo do Mirassol. O Mirassol eu não tenho certeza se é SAF, mas é super bem gerido.
o que pode acontecer com o Corinthians, que já é gigante se ele for bem gerido. Mas parabéns para a Portuguesa, espero que a Portuguesa siga nesse caminho aí, nunca ganhando do Corinthians, mas como um dos fortes do Campeonato Paulista aí, né, voltando a ocupar o lugar de destaque. Eu acho que tem times que nem a gente tinha antigamente, São Caetano, assim, acho que vai ser difícil, mas a Portuguesa pode voltar a ocupar esse lugar aí que ela tinha, né? E o Coringão, galera, o Coringão sofreu na mão da Portuguesa, hein? Pra mim, se eu não fosse corintiano, fosse um torcedor neutro, tivesse que analisar só por merecimento. A gente sabe que futebol não é merecimento, né? Eu sempre comento sobre aquele jogo que deixou a Itália de fora da Copa do Mundo, que eu esqueci o nome do time. Eu dou esse exemplo, mas eu sempre esqueço o nome do time que a Itália jogou. Desses times europeus pequenininho aí, não é Liechtenstein, não. Eu sei que a Itália deu 31 ataques no gol e o outro time conseguiu dar um ataque no gol e o outro time ganhou da Itália de 1-0. Então, futebol definitivamente é um esporte que não tem merecimento, é um esporte onde mais acontece dos times mais fracos ganharem, dos times mais fortes, né? E, deixa eu só silenciar o negócio aqui que eu esqueci de silenciar antes de começar o vídeo, senão vocês vão ficar ouvindo meu ouvindo o meu zap zap apitar aqui. Então, e futebol definitivamente é o esporte onde mais vezes o time mais fraco consegue ganhar, e hoje o Corinthians foi esse time mais fraco, né? Porque se tinha um time que merecia ganhar o jogo pelo que fez, foi a Portuguesa, cara. Eles chegaram a perder, antes de fazer o gol, chegaram a perder pênalti, o Hugo chegou a pegar mais um pênalti, o Hugo tinha se igualado ao Gilmar dos Santos Neves, agora se isolou na terceira posição aí como o maior pegador de pênalti da história do Corinthians, só atrás do Ronaldo Giovanelli e do Cássio. Hugo Monstro salvou a gente hoje de novo, né? Mas nas cobranças de pênalti ali eu tava ficando maluco. Eu, pelo amor de Deus, Hugo pega várias cobranças ele chegou perto de pegar, mas não conseguiu. Mas, como eu vinha falando anteriormente, cara, jogo fraco do Corinthians, fraco. A gente começa... várias vezes aqui no canal, quem já tá assistindo os vídeos há mais tempo, viu eu falar da questão que eu ficava puto da vida do Corinthians só jogar bem quando ele ativava aquele senso de urgência, quando tava perdendo o jogo, e aí precisava ir pra cima, em vez de já jogar pau a pau com o time, já desde o começo, né? Só deixava pra acelerar o jogo, pra tentar realmente marcar um gol quando tava perdendo. Hoje, nem isso, cara, nem isso. O Corinthians tava perdendo o jogo e passivo, não conseguia fazer nada. Galera, eu fiz até brincadeira um dos últimos vídeos aí, né? O Matheus Bidu fez um partidaço, eu coloquei na capa do vídeo lateral do Hexa. Mas eu acho que a gente não deve ficar fazendo essa campanha. Porque primeiramente, eu falo assim, porque, o cara joga no Corinthians, digamos, pensar um pouco pelo lado do jogador, que ele ia ficar feliz de ser convocado, mas parece que tem uns caras que você não pode elogiar. O Matheus Bidu, depois que começou essas conversinhas aí dele ir pra seleção, parece que ele já não tá jogando mais o mesmo futebol. Hoje, pra mim, ele não fez um bom jogo. Mateuzinho também, apesar de ter feito uma ou outra jogada, mas também não fez um bom jogo, que é outro que também estavam começando a falar de seleção. Então, vamos esquecer esse assunto, deleta, faz igual o Matrix lá, aperta a luzinha, ou Matrix não, MIB, Homem de Preto, aperta o flash lá e esqueçamos esse assunto, porque, meu Deus do céu, cara, os caras é só falar sobre seleção que parece que começam a não jogar mais a mesma bola. Mas para comentar sobre os jogadores, né, as atuações dele, que teve uns que tiveram atuações bem lamentáveis, vamos falar a escalação aí. Coringão hoje foi a campo com Hugo no gol, Mateuzinho e Bidu nas laterais. Na zaga deu um descanso pro Gabriel Paulista, jogou André Ramalho e o Gustavo Henrique. No meio de campo foi Ranielli, meu Deus do céu, Ranielli, Alan e o André, caramba, e o Ranieri, Alan, André e o Breno Bidon hoje saiu jogando como armador ali, e o Memphis e o Guinegão no ataque, né? Cara, eu já falei um pouquinho, né, do Matheus Bidu e do Ranieri e do Mateuzinho, falando do Ranieri, cara, que foi aquilo que o Ranieri fez na jogada dos caras? Eu não sei se ele tentou dar um balãozão pra frente, mas ele deu um balão que a bola parou na entrada da área
e o André Ramalho deu um pulo do tamanho da espessura de uma folha de sulfite pra disputar a bola com o cara. O atacante da Portuguesa conseguiu escorar pro outro que chegou chutando. Nossa, que lamentável esse gol que o Corinthians tomou da Portuguesa. Estava fazendo um péssimo jogo e ainda tomou um gol feio desse idiota. E como eu falei, mesmo depois que tava perdendo, cara, eu nem vou falar o lança-lance aqui, que dá até vergonha. Eu anotei aqui, ó. Cara, tem mais coisas anotadas da hora dos pênaltis, né? Do que dos lances. Tem muito pouco. Eu vou falar aqui só pra vocês verem. Ó, 1 minuto. Portuguesa já chegou com perigo, né? O Mateuzinho tomou um corte seco ali. Só que o cara da Portuguesa tava impedido. 9 minutos, André deu uma boa roubada de bola no meio de campo, ele conduziu a bola pro ataque, só que na hora ali que ele tava na frente da área, ele demorou, tinha o Matheus Bidu pra tocar na esquerda, ele não tocou. Com 15 minutos, cara, teve uma jogada que o Alan perdeu a bola sozinho, ele tava sozinho, assim, rolou todo com a bola, o cara da Portuguesa ganhou a bola, tocou pro outro que fez o corta-luz, pro outro chegar chutando, mas o Hugo conseguiu fazer a defesa. Aí teve o pênalti pra eles aos 23 minutos, graças ao nosso bom Deus. O Hugo, como eu já tinha falado anteriormente, pegou o pênalti pra evitar adiar um pouco o gol deles, né, que viria posteriormente, como eu já citei a jogada, né, até já comentei a jogada. Aí com 31 minutos foi praticamente a única jogada de ataque do Corinthians no primeiro tempo, aquele cruzamento que o Bidon ganhou, tocou na ponta pro Guinegão, aí o Guinegão cruzou pro Memphis, o Memphis tentou chegar de carrinho, mas não conseguiu, não sei se ele chegou com o pé invertido ali, talvez era melhor ele chegar com o pé esquerdo, e na sequência, o gol deles que eu já citei anteriormente, que bizarro que foi a jogada, cara, o Ranieri, eu não entendi, cara, o que o Ranieri quis fazer ali, meu Deus do céu. Aí com 42 minutos, entre os 42 e 43 minutos ali, o Corinthians teve duas faltas, o Memphis cobrou baixo, uma pela meia direita, né? O Memphis cobrou baixo, a zaga da Portuguesa tirou. Aí o lance se desenrolou tal, teve outra falta pela meia esquerda que foi cobrada para dentro da área. O André Ramalho quase chegou, milagre, o André Ramalho pulou e só que não deu em nada, a zaga da Portuguesa conseguiu cortar. No intervalo, ele sacou o Ranieri e colocou o Garro para tentar, né, ter mais um articulador ali, ver se o time ficava mais ofensivo, mas já adianto que não adiantou muita coisa. Como eu falei, o time só foi melhorar depois que vieram as outras substituições. Cara, Memphis, Guinegão hoje totalmente inoperantes. Como eu falei, a gente pode conjecturar muita coisa aí, eu não sei se... Claro, tem a falta do Yuri Alberto, isso aí é chovendo molhado, né? Já tá dando pra perceber agora a falta que o Yuri tá fazendo, mas tô querendo dizer que dá pra conjecturar outras coisas, tipo, será que tá começando a vir o desgaste físico do Corinthians ter praticamente emendado uma temporada na outra, entendeu? Esse tipo de coisa que eu tô começando a pensar se não pode estar influenciando também no Corinthians, tá começando a fazer jogos um pouco abaixo do que vinha fazendo. Ó, aí no segundo tempo, ó, com 2 minutos o Hugo já teve que se virar pra salvar o Corinthians. Aí só com 19 minutos, finalmente um escanteio a favor do Corinthians. Aí aos 20 saiu o Bidon, o Guinegão e o Memphis. Entrou o Dieguinho, o Vitinho e o Pedro Raul. Aí como eu falei, não que melhorou muita coisa, tanto é que o goleiro da Portuguesa continuou sem fazer defesas, né? Nem na bola que foi no gol ele não fez a defesa, né? Ele nem encostou também na bola, que o chute do Vitinho foi maravilhoso, mas eu digo assim que, apesar de não ter tido muitas jogadas de ataque que foram concluídas em gol, mas você vê que começou a circular mais a bola no ataque, talvez também porque a Portuguesa estava ganhando de 1-0 e queria segurar esse placar e começou a dar a bola pro Corinthians jogar, pode ter sido por isso também, mas, cara, depois que esses caras entraram foi que o Corinthians melhorou um pouquinho. E aí aos 29 teve uma jogada que eu falei, cruzamento maravilhoso do Bidu, daquele que todo centroavante gosta, era pro Pedro Raul ter se consagrado, chegado de carrinho ali, fazer o gol. Ele chegou atrasado no carrinho ali, não conseguiu marcar. E aí praticamente eu não tenho mais jogada nenhuma de ataque do Corinthians, a não ser a do gol. A do gol. O Mateuzinho, que como eu falei, não vinha fazendo uma boa partida, dá aí sim uma bela virada de bola pro Vitinho, um lançamento ali de uns 25, 30 metros. E o Vitinho dá uma bela dominada já trazendo pro meio e dá um chutaço sem defesa pro goleiro. Ai, o Corinthians. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que a gente gosta de jogo assim, mas pra que fazer a gente sofrer desse jeito, Corinthians?
E aí fomos pros pênaltis, cara. Cara, eu comecei a anotar os pênaltis pra comentar aqui, mas, meu, assim, eu ia comentar se fosse a cobrança ali dos 5 pênaltis, né? Mas teve muito pênalti, se eu for ficar falando, eu vou alongar muito o vídeo. Vale salientar aqui, o Garro, infelizmente, bateu a primeira e perdeu, né? Eu lembro do pênalti que... O quinto pênalti da Portuguesa, se eu não me engano, o cara cobrou de um jeito ali que eu nunca tinha visto, né? Ele tava ali pertinho da bola, a hora que o juiz apitou, eu acho que o Hugo ficou esperando que ele ia ir pra trás pra tomar distância e chutar. Do jeito que ele tava ali, ele só levantou e tum, chutou. Pegou o Hugo de surpresa, o Hugo nem se mexeu. A maioria dos jogadores do Corinthians bateu bem os pênaltis, todos. Eu fiquei com medo, principalmente quando chegou no Pedro Raul, né, que a gente já fica meio assim. É sempre assim, é o craque do time, a gente fica meio com medo, porque tem histórico de sempre o craque perder pênalti, e os caras que são pereba também, a gente fica com medo, né? Quando chegou no Pedro Raul, cara, eu confesso que meu coração bateu mais forte. E aí foram indo, cobranças alternadas ali. Ah, quase que eu esqueci de falar, né? Que como o Garro tinha perdido antes do pênalti do Pedro Raul, antes o Hugo já tinha pego um, né? O que deixou equilibrado. E aí ambos os times foram fazendo. Até que nas alternadas o Corinthians fez e eles perderam. E o Coringão, graças a Deus, passou. Estamos nas quartas do Paulistão aí. Na semifinal do Paulistão, perdão. Como eu já falei anteriormente contra o Novo Horizontino. Meu, que sufoco desnecessário, cara, sinceramente. Diz pra mim aí o que você achou do jogo, se você acha, o que você acha que tá fazendo o Corinthians cair de rendimento, por que o Corinthians tem, eu tenho percebido isso, né, contra o Atlético Paranaense, o Corinthians já tomou um amasso, eu sei que todo mundo falou do gramado lá, que tava uma porcaria e tal, enfim, eu até concordo, dá pra dar um desconto, mas aí quando eu jogo o segundo, eu tô fazendo esse comentário que eu tô com medo do Corinthians cair de rendimento na fase mais importante, que às vezes acontece, como eu falei, pelo fato do Corinthians não ter tido uma pré-temporada decente aí, só falta a gente dar azar de agora que vai começar a fase decisiva aí do Campeonato Paulista e também os jogos do Brasileiro, enfim, o Corinthians começar a não jogar tão bem assim. Diz pra mim nos comentários aí, o que você achou do jogo de hoje? Você concorda que o Corinthians jogou tão mal quanto eu achei? Ou acha que não? E o que você espera do Coringão aí na semifinal contra o Novo Horizontino, beleza? Valeu, galera. Vai Corinthians. Vale lembrar que dos 4 grandes só o Santos caiu fora. Tá Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Novo Horizontino nas semifinais do Paulista. Aí diz pra mim quem você acha que vai ser a final do Paulistão. Conta pra mim nos comentários aí. Seu comentário é muito importante. Eu gosto de ler todos, beleza? Forte abraço. Vai Corinthians. Sofremos, mas passando. Tamo junto. Até o próximo vídeo.